Olá, sejam bem-vindos novamente ao canal Golpério. E hoje eu vou passar para vocês uma apresentação que eu fiz num congresso internacional de cicatrização na Índia, que se trata sobre o enxaguante e toda a linha de produto WM. Novamente, sejam bem-vindos ao Golpério. Então hoje eu vou apresentar uma palestra, como disse, sobre o efeito do perborato de sódio, que é o enxaguante e os derivados WM, tá? O que eu fiz de pesquisa e o que foi apresentado no Congresso Mundial de Cicatrização na Índia. Agora na verdade, ele foi transferido para junho, tá? Então, vou botar aqui a minha. O que a gente sabe sobre o perborato de sódio, ou seja, os BLEMs, é que tem uma terapia de oxigênio. As características do fabricante, o que diz é que acelera a cicatrização depois de implantações por exemplo, implantes, quimioterapia, ou até lesões causadas por dentaduras, né? Acelera pelo menos a parte gengival depois da cirurgia de implantes e também de cirurgias dentárias. Foi especialmente desenvolvido para pacientes com sensibilidade. É muito rápido e efetivo e não tem álcool e não tem flúor, tá? Essas são características dadas pelo fabricante, isso não quer dizer que tenha realmente pesquisa sobre isso. Eu vou dar a posição se eu acho que é um bom produto ou não, tá? Então, quando você coloca Sodium Perborate Wound Healing, hoje não dá nada no PubMed, né? Então, se você colocar oxigênio terapia e Wound Healing, aí nós temos uma gama médica muito grande, tá? Então, nós temos aí praticamente 2.340 resultados. Chegando para oral, a gente já começa a chegar a 244 resultados. Então, a tecnologia de oxigenação existe em lesões orais, tá? O que não existe ainda é pelo perborato de sódio, ou seja, o BLUM. Tá? Nós submetemos já uma publicação para Journal of Periodontology e eu vou mostrar isso para vocês, tá? Mas basicamente o oxigênio é tão importante que uma ferida, normalmente uma ferida crônica, ela é hipotóxica no meio dela, certo? Se você liberar oxigênio ali, você faz com que exista uma angiogênese, como, claro, uma ação de citoquinas, aí começa todo o processo cicatricial, mobilidade celular, formação da parte parte de formação do tecido conjuntivo e até a síntese colágena, ou seja, a cicatrização. E esse produto ele também está sendo usado para lesões dérmicas em pacientes com diabetes, tá? Ele se baseia no que a gente chama de Reactive Oxygen Species, certo? Esse ROS ele promove realmente todas essas características das citoquinas, a parte de angiogênese, que é a formação de nova parte vascular, mobilidade e também o tecido conjuntivo, tá? E ele se apresenta hoje, aqui no Brasil, pelo menos, ele se apresenta da forma de oral gel, que você normalmente coloca no paciente, em feridas. Eu gosto muito do enxaguante, já vou falar por quê, tá? Ele vem em pasta dentária, tá? O creme dental, ele não possui flúor, eu não tenho, não é minha área de falar hoje se fala em toxicidade de flúor ou não sei porque não tem flúor, tal, mas deve ter alguma, se vocês quiserem dividir isso comigo, eu gostaria. E tem o foam, que é para você fazer uma higiene quando você não tem a tua
são todos assim de um componente químico básico, o perborato de sódio, mas quando você não consegue uma maneira de se higienizar, por exemplo, no aeroporto, que você não tem uma escova, ou antes de uma reunião, alguma coisa assim, tá? A gente fez uma pesquisa sobre enxerto de gengivais livres. A gente sabe que nós temos nesses pacientes um problema de dor e às vezes sangramento nessas regiões, tá? Mas o que a gente tem que saber, essa base dessas lesões, é que na verdade a mucosa, isso pode ter interferido no resultado do nosso exame, do nosso estudo. Ela cicatriza muito rápido. Segundo o Ramford, é 0,5 milímetros diários. Ou seja, se você tem uma ferida de 10 milímetros de largura aqui, porque as células vêm da parte, vamos dizer, dos bordos, né? Aqui formam uma fibrina, então ela 0,5 milímetros por dia, mas em cada lado. Então é 1 milímetro por dia. Ou seja, a epitelização ocorre praticamente em 10 a 14 dias quando você faz um enxerto gengival livre. Então você já pode começar a falar para o teu paciente mais ou menos quanto tempo vai estar epitelizado, tudo isso. Apesar que, na minha experiência, demora um pouquinho mais, mas já na segunda semana o paciente não apresenta quadro de dor, tá? Então, esse é o paciente, por exemplo, que eu fiz um conjuntivo e eu tive isso como pós-operatório de 7 dias, né? Fiquei apavorado, achei que tinha lidado com um paciente com algum problema sistêmico, ele não tinha problema sistêmico. Eu comecei a fazer enxaguantes de Blue M, né? E também ele fez a aplicação tópica, daí a gente vê que já em 7 dias depois a coisa já estava bem melhor, até que 30 dias assim você deu àquela ferida, vamos dizer, hipotóxica, uma talvez, eu não posso afirmar se 100 seria melhor, mas que realmente fiquei muito surpreso com a rapidez de uma ferida crônica, que ele estava numa ferida crônica pós-cirúrgica, a chegar a 30 dias você não vê praticamente a cirurgia, né? A terapia de oxigênio, a gente sabe que tem a sistêmica, pela câmara hiperbárica e tal, mas a local, e principalmente dentro diretamente na ferida, seja em redução de bactéria, a cicatrização, dor e epitelização, tem muitos estudos dérmicos médicos, mas na parte odontológica, ela estão muitos na fase experimental, certo? Isso é muito bom, é uma tecnologia nova, não tem nada de errado não ter literatura e sim desenvolvê-las, né? O que nós temos hoje como para acelerar a cicatrização e que está na literatura e reduzir pain a fotobiomodulação, os lasers de baixa frequência, o plasma rico em plaquetas, o LPRF, usar uma matriz colágena e também a terapia de oxigênio mostra isso muito em estudos de hiperbáricos com lesões orais, tá? Então, no nosso clinical trial, a gente quis fazer assim, a gente fez EGL dos dois lados. Esse estudo foi desenvolvido na Universidade da Stanford Mandic. A principal investigadora, a quem eu mentoreei ela, é a doutora Carla Carrinho. Ela conduziu de forma muito divina toda a pesquisa, certo? Acabou o mestrado com todos a, a, vamos dizer, os requisitos feitos, tal. E a gente queria saber, por exemplo, colocar o gel, fazer 2 EGLs na boca, colocar o gel da Blue M em um lado, através de uma placa, e do outro não colocar, tá? Desde usou uma placa de dor, uma escala de dor e também uma escala visual de fotografia, tá? A gente sabe que os resultados ficam lindos com o EGL. O que a gente estava interessado na região receptora que o paciente tem mais dor, tá? Então, assim, olha só, o paciente como previamente precisava de 2 EGLs
em duas áreas diferentes. Se tivesse uma área maior, a outra seria do mesmo tamanho, para manter o mesmo tamanho do tecido. Foi tudo muito bem controlado e foi um estudo piloto, né? É, é, envolvendo esse produto, tá? E depois a gente fez vou mostrar depois o gráfico, uma escala visual de dor, né, que todos muitos conhecem, onde não se diz a escala, mas ela tem 10 centímetros, onde o zero é não ter dor, e o 10 ela é a dor mais forte possível. Daí você mede onde o paciente marcou, isso transforma um valor subjetivo em objetivo, tá? E também a gente perguntou para três periodontistas mascarados quais lados teriam a melhor cicatrização em cor, morfologia e textura, se era o lado direito, esquerdo ou similar, e qual lado estava completamente epitelizado, se era o direito, esquerdo, ambos os lugares ou nenhum. Nós não conseguimos fazer, obviamente, histologias, porque isso não passaria no comitê de ética. Talvez antigamente passaria, tá? Então aqui só mostrar como a gente fotografou, assim, bem todos os casos, tá? Foram 24 feridas, tá? E aqui a gente vê em azul, a gente vê a dor sem o gel, tá? E em amarelo, a gente vê com o gel. Então, nessa fase inicial aqui, parece que teve uma diferença, que é a mais importante, que são as primeiras 108 horas, né? Só que o nosso desvio padrão foi tão grande que nós não atingimos uma diferença estatística. Quando você não atinge uma diferença estatística, a gente fez cálculo de poder de amostra. Eu acredito que esse gel ele tem efeito, mas a gente tem que aumentar com a mesma metodologia, e isso fica para um parceiro que queira fazer esse estudo, fazer o mesmo estudo com mais pacientes, angariar os nossos dados e fazer um multicenter, porque daí o teu desvio padrão vai diminuindo e talvez você encontre uma diferença estatística. Então, quando você não tem diferença estatística, você tem que desconfiar de amostra, a amostra é muito pequena ou realmente não tem. Tá? Eu acredito aqui que se a gente aumentar a amostra, nós vamos começar a ter um benefício estatístico, certo? Apesar de a gente ter feito o cálculo de amostra baseado em estudos anteriores com o mesmo tipo de metodologia, tá? E, na verdade, a gente também nas fotografias a gente teve uma tendência sempre melhor para o gel. Então ele ajuda um pouco na cicatrização, ele diminui um pouco da dor, só que a gente não conseguiu achar uma diferença estatística nisso, tá? Então o gel realmente, no meu caso, a parte clínica, ela funcionou e num estudo controlado, randomizado, tudo, não teve tanto efeito assim, tá? Agora, a gente tem que saber também que nós estamos lidando com uma lesão aguda, a lesão aguda é uma lesão de mucosa, que cicatriza muito rápido, e essas lesões, às vezes, a gente não tem tempo de ver a diferença entre o gel colocado na lesão aguda, porque cicatriza muito rápido, e por si só. O esquema mesmo é ver em lesões crônicas, a gente falou isso muito bem na discussão, tá? A gente pensou isso só depois que a gente fez o estudo. Porque a maioria dos estudos médicos de derme são lesões crônicas. Tá? Então, talvez um próximo estudo nosso vai ser em lesões crônicas e a gente não precisa dizer o que, né? Doença periodontal, por exemplo, a gente sabe que tem essa parte toda desse controle de placa, né? E a doença periodontal sendo fator de risco de vários condições sistêmicas, nós sabemos os complexos, né, e que os complexos, o oxigênio realmente ele começa a pegar mais as bactérias anaeróbicas, que são o complexo vermelho e laranja do Sokransky, né, e a gente fazia antigamente uma raspagem, né, e seguia o paciente a cada 3 meses, né, isso já foi dito
num vídeo anterior, eu coloco aí o código do vídeo, tá? De como tratar doença periodontal. Em 4 anos a gente ia fazendo a manutenção. O que eu estou conseguindo, o que eu estou vendo muito bom do enxaguante WM é que os pacientes, por exemplo, pacientes de Guna, olha só, eu fiz ali tinha uma ulceração naquela papila, um início talvez de um processo de Guna, não fiz uma análise, vamos dizer, microbiana para ver se era o treponema pálido, mas eu só passei ali, você vê que em 7 dias a gente já teve uma resposta muito boa, claro, com uma limpeza mecânica também, tá? Mas com esses casos de protocolo, o que eu estou vendo é que muitas vezes os pacientes não vêm para os nossos consultórios, tem que vir a cada 6 meses, né? Ou 1 ano para fazer essa retirada e limpar, a gente faz isso muito na nossa clínica, mas os pacientes que estão começando a aderir ao enxaguante WM, quando a gente remove depois de 6 meses, a gente vê esse nível de quantidade de placa, tá? Essa é uma paciente de 5 anos que tinha um problema, começou a usar o Blue M enxaguante e realmente veio com menos placa. Enquanto que a gente sabe que o problema são pacientes que têm uma certa dificuldade, mesmo se fizer uma cela que não seja convexa tal, de fazer essa higienização, que a gente faz essa higienização a cada 6 meses. Os pacientes que estão aderindo, a gente está vendo uma melhora, certo? E pacientes sabem que quando a gente retira, a gente vê, assim, às vezes bastante placa. E eu estou tendo uma boa experiência também com a mucogingival, com o enxaguante. 3 vezes no pós-operatório, 3 vezes por dia por 1 minuto. Tá? Esse é um paciente que eu fiz um avanço, tá? E olha só como veio o pós-operatório. A pós-operatório vem com placa, vem com as suturas monofilamentadas com placas. Eu gosto de sutura multifilamentadas, muitos gostam das monofilamentadas, eu respeito isso, mas agora eu estou fazendo tratamento, depois que comecei a fazer com a Plum-M, olha só, isso aqui eram 3 dias, a paciente, ela veio me ver depois do meu enxerto, se estava tudo bem, eu falei, olha, tudo em 3 dias pode acontecer, né, em cirurgia bucogingival, mas o que interessa são 7 a 10 dias. Veja minha sutura multifilamentada, sem placa nenhuma, tá? Só com enxaguante WM 3 vezes ao dia por 1 minuto. Isso eu fiquei muito impressionado e eu estou vendo até em alguns casos que eu gosto de suturar ao palato com seda, não vem placa alguma, certo? E eu adotei como padrão na minha clínica mesmo, certo? E no palato aqui, a gente já mostrou como a gente faz a retiragem do tecido conjuntivo para manter aquele conjuntivo aqui e melhorar a cicatrização, mas tem um enxaguante também. Você veja, também não tem formação de placa, tá? Ah, então é isso, na minha conclusão, que ele pode ajudar no controle de placa. Eu não tenho estudos, nós vamos fazer isso. E nós temos esse lack of studies é uma frase meio que clássica, né, em literatura, quando se fala literatura não clínica. Eu não sou um pesquisador e só um pesquisador ou só um clínico. Eu sou um pesquisador e um clínico. Eu acredito que tem muitas coisas que a clínica oferece, certo? Que não são comprovadas na ciência. Enquanto que a ciência, ela também é uma base para a clínica para ter melhores resultados. Os dois juntos, elas se tornam muito poderosas. Então, a gente não pode basear toda a nossa clínica em ciência e nem no achismo só da clínica, né? Essa é a minha posição. Espero que vocês tenham gostado aí dessa apresentação da WM. Se vocês tiverem qualquer comentário, é só colocar aí nos comentários aí do nosso canal. Um abraço e até a próxima semana.